começar aqui, deixa ele começar a gravar aqui. Pronto. Estão gravando. Tá, é dito aqui que A é verdadeiro nessa questão. A é verdadeiro. B é falso. E C é verdadeiro. Então, dá o valor lógico de cada expressão aqui, obviamente, fazendo as devidas com os precedentes. No caso, tem parênteses, a gente não tem muito o que fazer, porque é seguir precedência, porque é seguir os parênteses aqui. Então, eu vou fazer B ou C. B ou C. B é falso, C é verdadeiro. Isso aqui vai dar verdadeiro. A vai ser verdadeiro, né? Então, eu vou ter verdadeiro e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Certo? Então, B ou C. B é falso, C é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. E A, que é verdadeiro, vai dar verdadeiro. A e B ou C. A e B, eu vou ter verdadeiro, eu vou ter aqui verdadeiro e falso, né? Verdadeiro e falso. A e B. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso dá falso. Aí, falso ou verdadeiro, isso aqui vai dar falso, mas o C é verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá certo? Letra C. A e B negado ou C. A e B a gente já viu que é falso, né? Negado vai dar verdadeiro. A e B é falso, mas ele negado é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Agora, não B e não C. Não B, se o B é verdadeiro, o não B é, se o B é falso, o não B é verdadeiro. Se o C é verdadeiro, o não C é falso. Então, eu vou ter verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso vai dar falso, né? Vai dar falso. E esse A, que é o A que é verdadeiro, não A é falso. Então, vai ficar falso ou falso, vai dar falso. Ok? Como eu disse, são questões mais de revisão mesmo, certo? Nem vem aquela conversinha, professor, vai cair uma dessa, né? Geralmente isso cai embutido em outras expressões, né? Se você não souber fazer algo desse tipo aqui, você vai ter dificuldade em fazer nas outras expressões aqui. Ok? Vamos seguir. Quando eu rodar aqui, ele vai descongelar. Não, eu vou manter a página congelada, daqui a pouco ele descongela. Quando descongelar, isso aqui apaga tudo. Qual o valor lógico de cada uma das proposições a seguir? Então, a gente vai ter que analisar. Por exemplo, 6 é par, verdade. Ou 8 é par, ou 6 é ímpar. 6 é ímpar é falso. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Né? Ou 8 é par, ou 6 é ímpar. Certo? Como 6 é ímpar e 8 é par, dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. 6 é par, verdadeiro. Ou, desculpe, 8 é par, verdadeiro. E 6 é ímpar, falso. Eu estou dizendo, né, para isso ser verdade, as duas coisas têm que ser verdade, mas não é. Então é falso, certo? Veja que a diferença do i e do ou aí. 8 é par ou 6 é ímpar? Sim, 8 é par, então a expressão é verdadeira. Eu digo 8 é par e 6 é ímpar, ambas as proposições, elas têm que ser verdadeiras. Como não são, então torna-se falso. 8 é ímpar, falso. Ou 6 é ímpar, falso. Falso ou falso dá falso. 8 é ímpar e 6 é ímpar. Falso e falso dá falso. É? Se 8 for ímpar, então 6 é ímpar. Se 8 for ímpar, falso. Então 6 é ímpar. Então 6 é ímpar. Falso. Falso implica em falso, dá verdadeiro. Realmente. Se 8 fosse ímpar, é porque então 6 seria ímpar também, né? Porque ambos são pares. Ok? Então, eu tenho falso implicando em falso, verdadeiro. Se 8 for par, então 6 é ímpar. Se 8 for par, verdadeiro, então 6 é ímpar. Então, ó, verdadeiro implica em falso. Não, não é porque 8 é par que 6 vai ser ímpar. Então, verdadeiro implica em falso, vai dar falso. Né? Lembra que é a única situação da implicação que dá negativo, que dá negativo, não, que dá falso. Lembrando que pode se colocar falso, não é torná-lo negativo.
Você colocar, você negar uma expressão lógica, uma proposição, você está invertendo, você está trocando o sinal lógico dela. O que é falso vira verdadeiro, o que é verdadeiro vira falso. Se 8 for ímpar e 6 for par, então 8 menor que 6. Então, eu tenho uma expressão composta aqui. 8 for ímpar, falso, e 6 for par, verdadeiro, então 8 menor que 6. Então, 8 menor que 6 é falso, né? Então, o que é que eu tenho? Se 8 for ímpar e 6 for par, então, se 8 ímpar, falso, e 6 par, verdadeiro, então, 8 menor que 6. Vamos analisar à luz do que a gente tem. Falso e verdadeiro dá falso, né? Falso e verdadeiro dá falso. Então, falso implica em falso. Aqui vai ficar falso implica em falso. Dá verdadeiro, então. Está dizendo o seguinte, ó, se 8 for ímpar e 6 for par, então 8 é menor que 6. Lembra que a gente falou, a gente tem que analisar à luz da expressão lógica, certo? E pela expressão lógica, isso aqui está me dando uma expressão toda verdadeira, porque se 8 for ímpar e 6 for par, falso e verdadeiro, implica em falso. Falso e verdadeiro dá falso, implicando em falso dá verdadeiro. Ok? Aí? Certo, gente? Alguma dúvida? Não, certo, tranquilo. Então, vamos lá. Beleza. Tranquilaço, né? Ah, isso é bom demais. Eu tenho que descongelar a imagem, então vai sumir aqui essas observações que eu fiz, mas está gravado. Escreva a negação de cada fórmula a seguir. Veja, negar uma fórmula, a gente viu que negar não é simplesmente... a gente tem que negar olhando, colocando o não ou não é fato adequadamente, tá certo? Adequadamente. A gente vai colocar aqui as expressões, certo? E depois vai ver da melhor maneira possível como é que a gente nega, certo? Então, vamos colocar aqui, vamos supor que A fosse a comida é boa e B fosse o serviço excelente, certo? Então, eu tenho aqui a expressão A implica em B, certo? Se a comida é boa, então o serviço é excelente. Se a comida é boa, eu estou olhando a letra A ainda, viu? Se a comida é boa, então o serviço é excelente. Basta a gente negar conforme a tabela verdade, certo? A gente constrói a tabela verdade para essa expressão e nega conforme a tabela. Tá? Eu vou fazer aqui a tabelazinha. A, B, A implica em B. A implica em B. Então, eu tenho aqui, quando A é verdadeiro, B é verdadeiro, A implica em B é verdadeiro. Quando A é verdadeiro e B é falso, A implica em B é falso. Opa, então já sei que eu vou negar aqui. Vamos ver se tem mais outra opção de negação. Quando A é falso e B é verdadeiro, A implica em B é verdadeiro. Lembra? Eu não fui eleito, mas pavimentei a rua. Verdadeiro. E quando ambos são falsos, nem fui eleito, nem pavimentei a rua, é verdadeiro. Certo? Então, eu tenho uma condição aqui que torna essa expressão negada. Eu vou negar a expressão, que é o quê? A comida, né? A comida é boa, né? A é a comida é boa, certo? E B é o serviço é excelente. O C, então, é da expressão. Então, A é a comida é boa, B é o serviço é excelente. Eu vou negar de que maneira? A comida é boa, certo? A comida é boa, mas o serviço não é excelente, que é a forma que eu vou negar aqui. Então, vai ficar a comida é boa. Deixa eu apagar aqui. A comida é boa. A comida é boa. Eita, para escrever aqui tá ruim. E o serviço, mais o serviço e o serviço. Vou botar aqui abreviado. Vou botar aqui é ruim, certo? Porque não é excelente, então vou dizer que é ruim. Só para... Seria o correto, o serviço não é excelente, tá? Só para a gente colocar aqui. Então, veja, para eu negar uma expressão, eu tenho que olhar
conforme está a tabela verdade. Qual é a expressão que nega essa, né? Qual é a expressão, qual a fórmula que nega essa, né, essa expressão aqui? E aí transforma a fórmula. Ok? Então eu tenho. Diga, João. Professor, então, se eu falar. O conectivo aí importa muito. Se eu botar assim, se a comida é boa, então o serviço não é excelente. Também estaria certo? Estaria certo. Estaria certo. Certo? Mas olhe, lembre, porque aqui é a implicação, né? Mas você, exatamente, a comida é boa, se a comida é boa, mas o serviço não é excelente. Então, o serviço não é excelente. Podia ser também, certo? Porque você tem V implica em F. Na verdade, eu acho que você está mais correto. Né? A comida é boa, mas o serviço... Então, o serviço não é excelente, certo? A comida é boa, então o serviço não é excelente. Não é excelente. Ok? Beleza. Aqui, ou a comida é boa ou o serviço é excelente. Você tem A ou B. Quando é que A ou B é negado? Quando A é negado e B é negado. É isso? Quando você tem ou a comida é boa ou o serviço é excelente. Você tem A ou B. Para negar o B, tem que negar os dois, né? Então você tem, aí no caso você tem que olhar qual é, para você negar os dois, teria que ser a comida é ruim, certo? E o serviço não é excelente. A comida não é boa e o serviço não é excelente. Certo? Então, aqui você vai. Por quê? Porque para A e B, A ou B ser falso, né, ambos têm que ser falsos. Então, tem que ir simultaneamente. Então, não A e não B. Certo? Para negar A ou B, é não A e não B. Lembra que a gente não está colocando expressão equivalente, a gente está negando. Para negar A ou B, é não A e não B. Certo? O C aqui, ou está caro. Caro pode ser C, né? Caro pode... Letra C aqui. Ou a comida é boa e o serviço é excelente, ou está caro. Certo? Ou a comida é boa e o serviço está excelente, ou está caro. Vamos colocar essa expressão. Ou a comida é boa, vou colocar ela aqui. Lembrar que está entre parênteses, né? Ou a comida é boa e o serviço é excelente. Então, eu tenho aqui. Ou a comida é boa ou o serviço é excelente. Quem perguntou foi Gabriel. Então, para negar, faz sempre a tabela verdade. Se sim, ela sempre vai ter uma só. Não sempre. Certo? Não sempre. Se eu tiver isso aqui, ó. Se eu tiver A e B, certo? Se eu fizer A e B, se eu fizer a tabela da A e B, eu vou ter 3 proposições que negam essa daqui. Quando A é falso, quando B é falso, quando ambos for falso. Então, qualquer uma das 3 proposições, qualquer uma das 3 situações, eu vou estar negando, certo? Então, você pode fazer a tabela verdade? Sim. Se sim, ela sempre vai ter uma proposição que dá falso, somente uma? Não, pode ter mais de uma. Certo? Pode ter mais de uma. O importante é você saber negar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu não preciso fazer... Eu poderia ter feito a tabela verdade, obviamente, A ou B, e a gente encontrar somente uma linha, que quando A é falso e B é falso. Então, eu posso simplesmente dizer que a negação dessa sentença é essa aqui. Ok? Ou a comida é boa, vamos ler a letra C. Entendeu aí, Gabriel? Sim, qualquer uma das falsas, exatamente. Qualquer uma das falsas. Ou a comida é boa e o serviço está caro, ou a comida é boa e o serviço... Ah, não. Então, peraí, tem que ler de novo aqui. Esse ou aqui está conectado com esse outro ou aqui. Ou a comida é boa ou está caro. Então, a comida é boa e o serviço é excelente, está aqui dentro, ó. A comida é boa e o serviço é excelente, e o serviço é excelente, ou está caro. Então, tem que ler toda ela aqui, ou está caro, ou C. Certo? Ou C. Tá bom? Veja aqui. Esse ou, ele está conectado com esse outro, ou a comida é boa e o serviço é excelente. Veja que eu tenho duas coisas juntas aqui, ó. Ou
ou a comida é boa e o serviço é excelente, então, juntando, a comida é boa e o serviço é excelente, ou está caro, certo? Ou está caro. Então, a gente, nesse caso aí, a gente ia ter várias possibilidades, como a gente acabou de falar agora, porque A e B, para ser negado, o A pode estar falso e o B pode estar falso, o A pode estar verdadeiro e o B pode estar falso, o A pode estar falso e o B pode estar verdadeiro. Então, eu tenho, para negar isso aqui, eu posso escolher qualquer uma dessas alternativas. Ou está caro, então eu vou ter que negar aqui o está barato. Eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? Eu vou colocar aqui embaixo uma possibilidade, tá certo? Disso aqui, que seria, na realidade, eu posso pegar isso aqui, eu quero negar isso aqui, ó. Eu posso negar isso aqui, vai ficar... Eu tenho que negar essa expressão toda, né? Só um minutinho, Bruno. Vai ficar, ó, essa expressão toda negada, vai ter que ser assim. Vai ficar, ó, não A e B, negando isso aqui, e não C, tá? Porque eu tenho um ou, ambos têm que ser falsos, ambos têm que estar negados para que eu escreva a negação correta. Estão entendendo? Eu tenho A e B ou C. Eu tenho que ter, isso aqui tem que ser falso, isso aqui tem que ser falso. Então, eu posso pegar qualquer expressão derivada disso aqui. Lembra que aqui é um De Morgan, certo? Aqui é um De Morgan, posso pensar isso aqui como sendo um De Morgan, mas eu posso simplesmente negar dessa forma. Não é verdade que a comida é boa e o serviço... Ou, não é verdade que a comida é boa e o serviço é excelente e não está caro. Não é fato que a comida é boa e o serviço é excelente e que não está caro. Né? E que não está caro. Não é fato, né? Estou negando isso aqui, ou a comida é boa e o serviço é excelente, ou está caro. Negando isso aqui. Então, eu vou negar ambos. Quando eu nego um ou, eu tenho que colocar um i, porque ambos têm que ser falsos. Certo? Então, não é verdade que, ou é falso que, né? Não é verdade que a comida é boa e o serviço está excelente e não está caro. Certo? Diga aí, Bruno. Não, professor, já foi a dúvida já. Pronto, beleza. Seu... Certo? Então, eu poderia ter outras formas de negar isso aqui, porque lembrar que isso aqui eu posso aplicar De Morgan, ia ficar, né? Não A ou não B, certo? E não C. Então, eu poderia dizer, a comida não está boa ou o serviço não é excelente e não está caro, certo? Porque eu posso trocar essa expressão aqui por De Morgan, certo? Então, essa negação estaria correta, porque essa fórmula é equivalente a essa. Poderia dizer, não é verdade que a comida é boa e o serviço é excelente e não está caro. Ou, a comida não é boa ou o serviço não é excelente e não está caro. Certo? Vamos para a última. Nem a comida é boa e nem o serviço é excelente, tá? Isso aqui tá assim, ó. Nem a comida é boa, falta um i aqui, né? E nem o serviço é excelente. Não A e não B. Então, eu posso também, isso aqui, para eu negar isso aqui, se eu olhar isso aqui, eu posso aplicar De Morgan. Isso aqui é equivalente a quê? Professor, poderia fazer uma tabela verdade e pegar também? Pode fazer a tabela verdade isso aqui, certo? Pode fazer. Aliás, é um caminho mais seguro, né? Um caminho mais seguro. Pegar qualquer das possibilidades que você tem de falso lá. Mas aqui a gente já percebe que a gente pode aplicar De Morgan, então eu tenho que, para negar isso aqui, aliás, primeiro o seguinte, desculpa, eu estou pregando expressão equivalente aqui, né? Eu estou pegando a expressão equivalente dela. Eu não estou negando ela, certo? A gente ia cometendo aqui um erro. Nesse caso aqui,
eu tô pegando uma expressão equivalente. Eu não estou negando. Eu tenho que negar isso aqui de novo, certo? Negar isso aqui de novo. Para eu negar, isso aqui eu estou. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro. Se aqui for falso, isso aqui vai ser falso. Então, eu estou simplesmente trocando por uma expressão equivalente. Então, eu teria que negar essa expressão toda aqui, certo? Teria que negar essa expressão toda. Talvez nem fique legal aqui. A negação dela seria isso aqui, ó. Negar duas vezes. Então, não fica legal aí. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode realmente utilizar aí. A gente pode utilizar. Pode fazer a tabela. Deixa eu ver aqui. A gente pode aplicar De Morgan, certo? Se a gente negar isso aqui. A gente vai negar essa expressão aqui. Fica melhor a gente negar essa. Deixa eu apagar aqui. Se a gente negar essa expressão aqui, talvez fique melhor aqui. Por quê? Eu não quero encontrar negação, então eu vou negar essa expressão aqui. Vai ficar A e B negado, B negados. Para eu negar essa expressão, vou negar aqui, né? Vou negar aqui fora. Aí, veja, eu vou aplicar De Morgan, né? Vou aplicar a negação e De Morgan. Vou aplicar De Morgan primeiro, depois a dupla negação. Certo? Então, vai ficar como? Vai ficar não A e não B, a gente sabe que vai ficar A, né? Ou não B, A ou B negado. Certo? Isso vai ficar assim, eu vou já aplicar De Morgan aqui, ó. Eu vou aplicar De Morgan aqui, aqui eu estou negando, certo? Aqui eu estou negando essa expressão aqui. Compreenderam? Então, como é que vai ficar aplicando essa negação aqui? Vai ficar... Isso aqui vai ficar como? Vai ficar... Não há... Ou não B. Tem um não aqui. Certo? Deixa eu só apagar aqui, porque ficou meio apertado aqui. Deixa eu só... A gente fica querendo inventar espaço aqui, aí termina... Eu tenho essa expressão. Nem a comida é boa, nem o serviço é excelente. Certo? Então, eu vou agora negar. Isso aqui vai ficar... Não é verdade que nem a comida é boa. Isso aqui é negando. Não é verdade que nem a comida é boa, nem o serviço é excelente. Certo? Estou negando ela aqui. Aí aqui eu vou aplicar De Morgan nessa expressão toda aqui, ó. Nessa expressão toda. Tá? Então vai ficar, ó. Essa negação vai para dentro das duas proposições e eu inverto o sinal lógico aqui. Em vez de ser I, vai ser O. Então, aplicando De Morgan aqui, vai ficar... O A era negado, vai ficar negado de novo. No lugar do I é OU. E o B, que já era negado, eu vou negar ele de novo. Então, vai ficar não A ou não B. Aí, agora sim, eu vou anular as duas negações, né? Marquei uma dupla negação. Vai ficar como? Vai ficar A ou B. A ou B. Então, vai ficar como é a negação de nem a comida é boa, nem o serviço é excelente. A comida é boa ou o serviço é excelente. Certo? Veja que eu apliquei aí De Morgan. Primeiro eu neguei, porque o meu objetivo é negar a expressão. Ao negar, eu vi a condição de aplicar De Morgan. Certo? Vi a condição aqui de aplicar De Morgan, onde eu vou negar internamente cada proposição individual por De Morgan, certo? Por De Morgan, e trocar o sinal, que era I, por OU. E aí eu vou ter duas situações que eu posso aplicar a dupla negação. Não A, não B. Então vai ficar A ou B. Ok? Então veja, a negação, gente,
ela não é, opa, vou fazer aqui direto, vou, né? É só botar um não, não. É só colocar um não. A gente tem que olhar a maneira mais adequada. Você coloca o não, tá certo? De uma forma, não, por exemplo, aqui, numa expressão geral, ia ficar, não é fato que nem a comida é, que estaria certo. Não é fato que, ou não é verdade que nem a comida é boa e nem o serviço é excelente. Mas aí a gente pode avançar um pouquinho. Professor, se deixar só aqui, estaria correto? Estaria correto, você está negando. Certo? Mas aí como é que você vai traduzir isso aqui no verbal? Não é fato que nem a comida é boa, nem o serviço é excelente. Eu posso simplesmente dizer que a comida é boa ou o serviço é excelente. Se eu disser que a comida é boa ou o serviço é excelente, eu estou negando essa expressão aqui. Ok? Dúvida aí, galera? Deixa eu ligar aqui o ventilador, que hoje está amanheceu. Essa minha carteira aqui está precisando botar um óleo. Vamos para a seguinte. Escreva as composições, as proposições compostas a seguir em notação simbólica. Em notação simbólica. Então, a gente vai chamar, a gente pode colocar rosas, pode chamar de... As rosas são vermelhas e violetas. Rosas são vermelhas, vamos colocar aqui A. Rosas são vermelhas, violetas são azuis, B. E tem outra expressão, açúcar é doce, C. Certo? Vou colocar aqui. Aqui. Vou colocando aqui de lado. Então, rosas são vermelhas e violetas são azuis. Certo? Então, aqui vai ser o quê? A e B, né? A e B. Aqui eu tenho rosas são vermelhas e ou bem violetas são azuis ou bem açúcar é doce. Esse bem aí é só para confundir, certo? Só para reforçar, mas eu poderia dizer violetas são azuis ou açúcar é doce. Rosas são vermelhas. Aí veja que eu tenho uma vírgula, significa aí que eu vou ter um respiro, né? Então pode ser o indicativo de um outro sinal. E rosas são vermelhas. E ou bem violetas são azuis, ou bem açúcar é doce. Basta entender assim, ou violetas são azuis, ou açúcar é doce. Esse bem é da tradução aí do livro. Então rosas são vermelhas. Parei, né? E, ou violetas são azuis, ou açúcar é doce. Ok? Sempre que violetas são azuis, rosas são vermelhas e açúcar é doce. Eu posso trocar esse sempre aqui por se violetas são azuis, então rosas são vermelhas e açúcar é doce. Não posso? Vai perder o sentido? Ó. Sempre que é uma condição, né? Sempre que violetas são azuis, então rosas são vermelhas e o açúcar é doce. Eu tenho como consequência que a violeta for azul. Toda vez que a violeta for azul, então as rosas vão ser vermelhas e o açúcar é doce. Então, vou colocar sempre que violetas são azuis, A implica em quê? Que rosas são vermelhas e açúcar é doce. Tá? E a outra, rosas são vermelhas apenas se violetas não forem azuis e açúcar não for amargo. Rosas são vermelhas apenas se violetas não for apenas se, lembra que complica, né, quando a gente usa apenas. Rosas são vermelhas se violetas não forem azuis e se açúcar não for mais, eu tenho apenas. Então, eu tenho uma condição aqui, o seguinte, o que é que precisa para a rosa ser vermelha? O que é que eu tenho certeza? Se a rosa for vermelha, é porque a violeta não é azul e o açúcar é amargo. Certo? Então, se eu tiver que a rosa for vermelha,
A, então violeta não é azul e açúcar é amargo. Negar doce, né? Açúcar é amargo. Então, eu estou negando o doce aqui. Então, veja. Por que não é ao contrário, professor? B e C implicam em A. Porque eu estou dizendo, rosas são violetas, apenas... Rosas são vermelhas, apenas se a rosa for vermelha, eu posso inferir que violeta não é azul e açúcar não é, e açúcar é amargo. Açúcar não é doce, açúcar é amargo. Certo? Então, eu estou dizendo, rosas são vermelhas apenas se. Então, quando a rosa é vermelha, implica que a violeta não é azul e açúcar é amargo. Certo? Não é ao contrário. A gente pode pensar, se açúcar é amargo e violeta não for azul, rosas não são vermelhas. Pode ser que tenha outra implicação também. Quando a violeta não for azul e o açúcar não for amargo, pode implicar em outra coisa. Certo? Pode implicar. Mas, como está dito aqui, quando a rosa é vermelha, apenas se violeta não for azul e o açúcar for amargo, então eu estou dizendo o seguinte, para a rosa ser vermelha, então é preciso que violeta não seja azul e o açúcar seja amargo. Ok? Eu preciso ler isso aí com muita calma e raciocinar. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar, usando A, B e C, e vai pegar as expressões e transformar em proposições, tá certo? Escrever as proposições em português, certo? Escrever em português. Então, essa daqui, como é que fica? Lembrar que A, vou botar aqui em cima, eu esqueci. A e violetas são azuis. Violetas azuis. B, rosa vermelha. E C, açúcar é doce, né? Açúcar doce. Então, a gente tem aqui, letra A, ou as violetas, aliás, gente, peraí, estou invertendo. Tudo por uma. Rosas são vermelhas. Rosas são vermelhas. Poxa, rosas são vermelhas. Isso que eu estava achando aqui. Rosa vermelha. Rosa vermelha. B, violeta. Azul. E C, açúcar doce. Açúcar doce. Então, primeira expressão. Ou as violetas são azuis, ou o açúcar não é doce, né? Ou as violetas são azuis, ou o açúcar não é doce. Tá? Essa outra aqui. Ou as violetas não são azuis, ou as violetas não são azuis, ou se a rosa for vermelha, então o açúcar é doce. Então vai ficar ou as violetas não são azuis, ou se a rosa for vermelha, o açúcar não é doce. Eu ver A aqui, a mente da gente manda falar que é açúcar, ou ver o A aqui. De novo, ou as violetas não são azuis, ou
Se a rosa é vermelha, então o açúcar é doce. Aqui, o açúcar é doce e as rosas não são vermelhas, é equivalente dizer que a violeta é azul. Ou eu posso colocar aqui, equivalente, aqui no lugar de equivalente. Qual é a expressão que é no lugar de equivalente? Se e somente se. Deve ser. Oi, Emanuele, tá normal aqui, não sei o pessoal aí, tá certo? Voltando essa outra. O açúcar é doce e rosa não é vermelha, se somente se a violeta for azul. Veja, o açúcar é doce e a rosa não é vermelha, se somente se a violeta não e a violeta for azul. O açúcar é a rosa é vermelha. Opa, desculpe. O açúcar é doce e a rosa não é vermelha, se somente se a violeta forem azuis. Certo? Letra D. Veja que eu tenho agora eu tenho o parênteses nessa equivalência aqui. Então, eu tenho que dar uma paradinha, né? Que vai ser: o açúcar é doce e as rosas... O açúcar é doce e as rosas não são vermelhas, se somente se as violetas são azuis. Certo? Então, aqui eu tenho... Veja que a expressão parece a mesma, mas eu tenho um parênteses que vai agrupar as proposições. Se no primeiro eu agrupava açúcar é doce e a rosa não é vermelha, se somente se a violeta forem azul. Agora eu estou dizendo o seguinte: o açúcar é doce e as rosas não são vermelhas se e somente se as violetas se as violetas são azuis. Aqui não está negado, são azuis. Eu tenho são duas interpretações, certo? Aqui, a condicional para isso aqui acontecer, desculpa a implicação, né? A equivalência, se somente se, isso e isso. Aqui é isso e se somente se, isso aqui. Não há se somente se, B. Certo? Então, só repetindo as duas aqui. A letra C. O açúcar é doce e as rosas não são vermelhas, se e somente se as violetas são azuis. A segunda. O açúcar é doce e as rosas não são vermelhas, se e somente se as violetas são azuis. Forem azuis, né? Aqui, eu tenho uma negação com uma implicação. Então, aqui vai ficar assim: se é falso que as violetas são azuis e o açúcar não é doce, então as rosas são vermelhas. Né? Pode dizer que se, porque eu tenho uma implicação, essa primeiro tem que começar com se é falso que as violetas são azuis e o açúcar não é doce, então as rosas são vermelhas. Tá? É preciso ter muita atenção nisso aí. Letra F. Letra F. Ou as rosas são vermelhas, ou as rosas são vermelhas, ou a violeta é azul e o açúcar não é doce. Ou as rosas são vermelhas, ou a violeta é azul e o açúcar não é doce. Aqui já tem o parênteses ao contrário. Eu já digo, ao contrário não, na primeira expressão. Ou a rosa é vermelha ou a violeta é azul. E o açúcar não é doce. Veja que eu tenho uma pontuação associada a isso. Aqui eu tenho ou as rosas são vermelhas ou, como se fosse uma pontuação, né? Violeta é azul e açúcar não é doce. E aqui eu tenho outra pontuação, já vou direto. Ou as rosas são vermelhas ou as violetas são azuis e o açúcar não é doce. Ok? Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica.
usando a letra de proposições para denotar as componentes, tá certo? Eu vou chamar de A, o cavaleiro descansado, deixa eu colocar aqui em cima. A é cavalo descansado. B, cavaleiro vencerá. Abreviar aqui. E C, a armadura é forte. Como é que fica a primeira? Hein, galera? A implica em B. A implica em B. Só um minutinho aqui, pessoal. Tá correto, viu? A implica em B. Bom, voltei. Então, se o cavalo estiver descansado, o cavaleiro vencerá. Se A, então B. A segunda, o cavaleiro vencerá apenas se o cavalo estiver descansado e a armadura for forte, né? Então, como é o cavaleiro vencerá? B. Né? Se o cavaleiro vencerá se o cavalo estiver descansado, A, e a armadura for forte, C. Se A e C, certo? Então, se o cavaleiro vencerá apenas se, então, se, esse apenas se, significa assim, o cavaleiro venceu, o cavaleiro vai vencer, então é porque o cavalo estava descansado e a armadura for forte, certo? É o que ele pode inferir. A terceira, um cavalo descansado é uma condição necessária para o cavaleiro vencer. Veja, essa história de condição necessária tem condição suficiente, né? Quando eu digo que é uma condição necessária, significa o seguinte, ele precisa que o cavalo esteja descansado, certo? Ele precisa que o cavalo... Então, se o cavalo estiver descansado, tá certo? O cavaleiro vai vencer. Mas eu tenho que pensar o seguinte, é uma condição necessária. Então, se o cavaleiro venceu, é porque o quê? É porque o cavalo estava descansado. Então, professor, A implica em B ou B implica em A? O que é que vocês acham?
A implica em B é a letra A. Ela seria igual a essa letra C aí? Se o cavaleiro vencer, o que é que eu posso afirmar com certeza? Porque a condição necessária para ele vencer é que o cavalo estivesse descansado. Então, é B. Se B, então A. Certo? Por quê? O cavalo descansado é uma condição necessária para o cavaleiro vencer. O cavalo descansado é uma condição necessária para o cavaleiro vencer. Então, se o cavaleiro vencer, é porque o cavalo estava descansado. Certo? Se o cavaleiro vencer, é porque o cavalo vai ter. Aqui é uma condição suficiente, né? Se o cavalo estiver descansado, então o cavaleiro vai vencer. Então, o cavaleiro vai vencer. Então, eu acho que é uma condição suficiente. Se o cavalo estiver descansado, o cavaleiro vai vencer. Aqui o cavalo descansado é uma condição necessária. Então, eu sei que para ele vencer, se o cavaleiro vencer, é porque o cavalo estava descansado. Tá certo? Então, essa coisa de condição suficiente necessária, ela pode provocar esses atropelos mentais aí. O cavaleiro vencerá se e somente se a armadura for forte. Então, se e somente se, cavaleiro vencerá se e somente se, a gente já sabe que é a bicondicional. Eu sei que se o cavaleiro vencer é porque a armadura for forte, e se a armadura for forte, o cavaleiro vai vencer. Né? Aí eu posso ler nos dois sentidos. Se e somente se. Ó. Se o cavaleiro vencerá, se e somente se a armadura for forte. Então, se o cavaleiro vencer é porque a armadura for forte, e se a armadura for forte, o cavaleiro vencerá. Certo? Eu posso ler nos dois sentidos. Por isso que é se e somente se. Se e somente se. Então, se a armadura for forte, o cavaleiro vai vencer. E se o cavaleiro vencer, é porque a armadura é forte. Tá? Então, por isso que é a bicondicional aqui. Ok? Bom, essa outra questão agora é de tabelas verdades, tá certo? Eu vou pegar algumas, eu não vou construir todas, porque senão a gente, né, vai ter... Aqui é a mesma coisa, as duas né, formas a seguir, a gente vai construir tabela verdade, a gente já aprendeu a construir tabela verdade. Eu vou construir aqui só uma, eu vou pegar uma aqui um exemplo, vou pegar aqui uma... Deixa eu pegar aqui essa tabela, vou pegar essa maior aqui, certo? Vou pegar essa maior aqui. Vou jogar ela numa apresentação aqui, numa coisa em branco. E vou fazer aqui com vocês, certo? Vou pegar essa daqui. Vou fazer uma tabela. 1, 2, vou fazer... Quantas linhas eu vou ter nessa tabela? Precisar de 8, né? Tem 3 letras de proposições, vou precisar de 8 linhas. E quantas colunas? A gente vai ter aqui uma coluna de uma operação. As 3 colunas das 3 letras. 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Vou precisar de 8 colunas. Por quê? Porque eu tenho as 3 letras de proposição em cada coluna. E vou ter as operações. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada operação aritmética, cada operação lógica dessa aqui é uma coluna. Então, vou inserir uma tabela de 5 por 8 aqui. Aliás, 8 por 8, na realidade. 8 por 8. Vou colocar aqui. Tá? Aí aqui a gente vai colocar nossas definições aqui. Aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui vai ser A implica em B, aqui vai ser A ou C, aqui vai ser B ou C,
Aí essa coluna vai ser... Porque aqui é o conectivo principal, é esse aqui, né? Então vai estar na última coluna. Então, eu vou chamar... Aí aqui vai ser A ou B implica em B ou C. A ou C, desculpa. A ou C implica em B ou C. Certo? Isso aqui é essa expressão aqui. E eu vou chamar isso aqui de P. Isso aqui eu vou chamar de Q. Que vai ser P implica em Q. Que é esse conectivo aqui. Certo? Isso aqui vai ser P. Isso aqui vai ser Q. Tá? Toda essa expressão. Então, vamos lá. A, B ou C. Então, a gente vai pegar aqui A, verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Faltou mais uma linha aí, ó. Já passei 9, porque tem a linha de cabeçalho. Agora não vou mexer, não. Aqui vai ficar verdadeiro. Aliás, aqui começa os falsos. Começa os falsos aqui. Vai começar com falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 tá? Ficou faltando uma linha aqui, que na realidade eram 8 linhas da tabela, mas tem a linha de cabeçalho aqui. Aí a gente completa aqui manualmente. A implica em B vai dar V, A implica em B vai dar V, A implica em B vai dar F, A implica em B vai dar F, aqui o resto vai dar tudo V, né? V, 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 V. Agora, A ou C, V ou V dá V, V ou F dá V, V ou V dá V, V ou F dá V, F ou V dá V, F ou V dá V, F ou F dá F, F ou F dá F. Agora, B ou C. V ou V dá V, V ou F dá V, F ou V dá V, F ou F dá F. Depois, V ou V dá V, F ou V dá V, V ou F dá V, F ou F dá F. Certo? Então, eu tenho aqui as expressões. Agora, eu vou fazer... Isso implica nisso. Essa implica nessa, que é a expressão de que aqui. V implica em V dá V, V implica em V dá V, V implica em V dá V, V implica em F dá F, V implica em V dá V, V implica em V dá V, F implica em V dá V, e F implica em F dá V. Certo? Aí agora o que é que eu tenho? Eu tenho P implica em Q, eu tenho isso aqui implicando nisso aqui. V implica em V dá V, V implica em V dá V, F implica em V dá V, F implica em F dá V, V implica em V 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 dá V. Então, aqui é uma tautologia. Né? Isso aqui é uma tautologia que toda a coluna deu V aqui, certo? Todo foi verdade. Qualquer que seja o valor de A, B e C, eu tenho sempre verdade. Professor, contradição seria se fosse tudo falso, né? Tudo falso. Seria. Tudo falso. Ok? Pronto, eu não vou fazer outra de tabela verdade. Tabela verdade é tranquilo para vocês aí. Assim, imagina. Bom? Vou finalizar aqui. E a gente vai abrir agora a outra lista, certo? Vou abrir agora a outra lista. Deixa eu botar ela aqui para ser visível para vocês.
Aqui, eu vou ter que novamente pegar um PowerPoint aqui em branco para a gente poder usar aqui, poder fazer a demonstração. Tá tudo bem até agora aí, pessoal? Tranquilo? Certo. Deixa eu pegar aqui só. Pegar logo esses 3 argumentos aqui. Então, use a lógica proposicional para provar que o argumento a seguir aí, os argumentos abaixo, são válidos, certo? São válidos. Então, eu tenho a primeira expressão, vamos pegar essa daqui, que é A, não A, desculpe, I, não B, implica em A, implica em não B. Aqui é uma regrinha, né? Que regra é essa? A, não A. Se B implica em A, então não B. É um modo Stolz, mas a gente vai fazer como se fosse exatamente, demonstrando ela, né? Então, eu tenho a primeira hipótese, eu tenho não A. Não A. Hipótese 2. A segunda hipótese, B implica em A. Hipótese. E agora, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 hipóteses só. Se eu tenho A negado como sendo verdade, e se eu tenho B implica em A, então esse A aqui, se o A verdadeiro é o negado, esse A aqui vai ser falso, né, gente? Para esse A ser falso e essa expressão continuar sendo verdadeira, esse B aqui vai ter que ser falso. Para ficar falso, implica em falso. Porque se fosse V implica em F, daria falso. Então, eu tenho F implica em F. Tá? Se o B falso é o B sem negar, então o B verdadeiro é o B negado. Então, 3, eu peguei 1 e 2 e apliquei o modus tollens, certo? Deduzir. Se eu tenho o não A, que é verdadeiro, B implica em A. Então, se o B implica em A, esse A aqui é o A falso. Então, para essa expressão se tornar verdadeira, é preciso que o B seja falso também. E o B, não B, é que seja o verdadeiro. Certo? Só isso, professor, só isso, só isso. Na verdade, a gente só quis demonstrar que essas regras, elas são implícitas. Certo? Elas estão aí, muitas delas podem ser usadas aí para qualquer demonstração. Ok? Vamos fazer a segunda aqui, que eu acho que a segunda é um pouquinho maior. Eu vou colocar ela aqui mais em cima. Aqui. Vou colocar aqui mesmo. A segunda, eu já vou colocar as hipóteses aqui, tá certo, gente? A segunda é essa daqui. Já vou colocar as hipóteses aqui. Então, a primeira hipótese é A implica em B, que implica em C, e A ou não D
IB. Oxê, lá vai eu colocando a expressão toda, me desconcentrei aqui. É isso aqui. Estava desconcentrado aqui, já pensando na prova. A implica em B, implica em C, é uma hipótese. 2. A outra hipótese, A ou não D. 3. B. 3B. E aqui eu tenho, ó, D implica em C. A gente viu que a gente pode pegar esse D aqui como hipótese adicional, não pode? A gente pode pegar esse D aqui como hipótese adicional, ó. Então, eu vou colocar aqui 4, eu vou colocar D como hipótese também, porque como a conclusão é uma implicação, eu posso usar esse elemento da conclusão como mais uma hipótese aqui. Então, aqui é a hipótese, aqui é a hipótese, aqui é a hipótese, aqui é a hipótese. Certo? Vocês querem tentar fazer? Tentem aí fazer. Certo? Tentem aí fazer. Vou dar aí 9h11, vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Certo? Com essas hipóteses aqui, vocês vão trabalhar com elas para chegar em C, né? Para chegar na conclusão C. Vocês precisam chegar só em C. Porque a expressão a gente tomou emprestado aqui essa hipótese aqui adicional.
Pronto, galera. Fizeram aí? Então, essa hipótese aqui é a hipótese que a gente chama de hipótese adicional. Adicional. Eita, ficou um D aqui todo coisado. Vamos lá. Então, aqui eu posso... eu tenho uma expressão, toda vez que você tem uma expressão dessa aqui, gente, pense que você já pode usar uma condicional, certo? Porque aí, quando você usa condicional, você transforma numa implicação, fica mais fácil para você, como é que se diz? Operar, né? Operar. Então, se eu tenho A ou não D, eu faço uma comutação primeiro, não D ou A, não D ou A. Depois, o que é que eu faço? Isso aqui eu apliquei em 2, a comutação, né? Comutação. Depois, eu vou fazer aqui a condicional, vai ficar D implica em A. Em 5, eu fiz a condicional. Esse 2 aqui ficou bem doido. 2, a comutação. Em 5, a condicional. Pronto, agora eu tenho D implica em A. Se eu tenho D aqui e tenho D implica em A, eu vou ter A, né? Se D e D implica em A, eu vou ter A de quem? De 4 e 6 modos pôneis. Né? Se a condição para ter A é ter D, então eu tenho D, então eu tenho A. Certo? Aí agora, se eu tenho A e tenho A implica em B, implica em C. Né? Ó, se eu tenho A aqui, e se eu tiver A implica em B, implica em C. Então, eu vou tirar esse B implica em C aqui também. B implica em C. De 1 e 7 modos pôneis. 1 e 7 modos pôneis. Ok? E aí, agora, se eu tenho B implica em C e eu tenho B, se eu tenho B implica em C e eu tenho B aqui, então eu vou ter C de 3 e 8 modos pôneis. Modos pôneis aqui também. Ok? Dúvida aí, gente? Entenderam essa demonstração? Tinham conseguido fazer aí? Cheguei perto. Massa. No caso, professor, também pode usar aquela propriedade aditiva, né? No caso, porque como... Adição. Aqui no D, isso. Poderia também. Poderia. Pronto. Mas aqui você só fiz comutar, tá certo? Aqui, eu já tinha o que eu queria. Entendi. É que eu já fiz assim, tipo, A ou não D é igual a A, entendeu? Aí... Beleza. Essa daqui agora, letra C, vamos lá. Eu tenho aqui as hipóteses. As hipóteses, eu tenho, letra C. As hipóteses, eu tenho não A implica em não B. 2, eu tenho a B. 3, eu tenho A implica em C. Ó, não A implica em não B. B e depois A implica em C. Tem que chegar em C. Certo? Aqui a gente pode fazer, já aplicar a regra da contraposição, certo? Direto. Aí vou fazer usando a regra da contraposição logo, e depois eu mostro que se a gente não fosse usar a regra da contraposição, a gente podia usar aí condicionais seguidas,
condicional, comutação, como a gente fez para demonstrar a contraposição, certo? Mas vamos aplicar direto a contraposição. O que é a contraposição? Diz o seguinte, se não P implica em não Q, é equivalente a Q implica em P. Ou seja, eu troco, né, eu inverto as expressões e tiro a negação, certo? Eu posso aplicar aqui em 4. Eu vou pegar aqui, vai ficar com B implica em A. E eu apliquei em 1 a contraposição. Certo? Contra. Eu só assim, contra. Bom, e agora o que eu tenho? Se B implica em A e B, sim que eu vou ter A, né? A, 2 e 4 modos pônei. E se eu tenho A e A implica em C, então eu tenho 6, eu vou ter aqui o C de 3 e 5 modos pôneis. Modos pôneis. Ok? Bom, só isso. Me salvou aí a regra da contraposição, me acelerou para a gente o desenvolvimento aí, a resolução. Gabriel pergunta se poderia pular. Gabriel, custa nada você botar uma linha, rapaz. Você vai gastar aí menos de 1 segundo para escrever. Pô, deixa tudo explícito, né? Vai que você não coloca, aí se atrapalha no meio do caminho. Deixa tudo claro, tá bom? Se você não colocar, não quer dizer que você não vai ter a questão. Vai ter, obviamente. Mas se você colocar, você vai ter mais a tranquilidade aí. Ok? Entenderam aí a letra C? De boas? Eu vou fazer a letra C de novo, ela toda vou apagar aqui, vou fazer a letra C sem usar a contraposição, ok? Para vocês verem que dá mais um trabalhinho, mas a gente aproveita e revisa, né, algumas coisas aí. Né? Questão de condicional, de comutação, que a gente tem feito aí. Eu vou colocar as mesmas hipóteses, vai ser a letra C na versão 2.0. Versão 2. Tá? Versão 2. Então, vamos lá. Eu vou colocar as hipóteses. As 3 hipóteses. Hipótese. Veja, eu vou pegar isso aqui e vou aplicar uma condicional nessa uma aqui, certo? Eu tenho aqui não A implica em não B. Se eu chamar isso aqui de P implica em Q, quem vai ser o condicional disso aqui? Vai ser o equivalente a não P ou Q, não é isso? Não P ou Q. Então, eu vou... Quem é o P? Não A. Quem é o Q? O não B. Quem vai ser o não P? Vai ser o não A. Certo? Vai ser o não A, ou quem é o quê? B, negado. Certo? Então, aqui, ó, se eu tenho P implica em Q, a condicional disso equivalente é não P ou Q. Então, eu tenho quem é o P? Não A. Quem é o Q? Não B.
Quem vai ser o não P? Não A. Quem vai ser o quê? O mesmo que aqui, o não B. Então, eu vou aplicar o condicional aqui. Então, em 4, vai ficar não. Se alguém não entendeu isso, gente, pode falar, viu? Não há. Porque eu estou usando na contraposição, mas você pode precisar usar em outro momento. Não B. Então, eu apliquei em 1 a condicional. Certo? Condicional, que diz que P implica em Q é equivalente a não P ou Q. Certo? Nos dois sentidos aqui. Aí agora eu tenho um não há, eu vou jogar uma dupla negação aqui, né? Dupla negação vai ficar A ou não B. Eu apliquei em 4 a dupla negação, DN. Aí agora eu vou comutar, vai ficar não B ou A. Eu apliquei em 5 a comutação. E agora, não B ou A, eu vou condicioná-la aqui. Vai ficar B implica em A, que eu apliquei em 6 a condicional de novo. Então, veja, eu saí de essas hipóteses, essas 4 hipóteses aqui novas, elas decorreram somente daqui, ó. Eu saí de não A implica em não B e cheguei em B implica em A. Isso aqui é a demonstração da contraposição. No caso desse exemplo aqui, a gente fez direto, certo? Mas eu saí de não A implica em não B, não usei nem A2 nem A3, ó. Não usei nem A2 nem A3. Tudo isso aqui foi em cima da primeira hipótese. Aí agora eu já tenho B implica em A e tenho B. Eu vou agora em 8. B implica em A e B, então eu vou tirar o A. Vou tirar o A. De onde? De 2 e 7 modos ponens. 9. Agora eu já tirei o A, de B implica em A. Eu vou tirar, se eu tenho A e tenho A implica em C, eu tenho C de 3 e 8 modos ponens. Correto? Fechou? Veja, aqui eu gastei, né, alguns passos a mais. Eu fui até 9, aqui eu fui até 6. Eu gastei 3 passos a mais aqui nesse daqui. Ok, gente? Beleza, né? Então, tudo gravado aí. Fizemos isso aqui. Vamos para isso aqui. Usando as regras da lógica proposicional, prove cada argumento abaixo usando as letras de proposição dada. Né? Aí a gente vai, tem duas expressões, 2 argumentos verbais. Vou pegá-los aqui. A gente vai, mesmo esquema. Vou colocar aqui na apresentação aqui.
E vou colocar aqui para gente. Não vou botar no modo da apresentação, não, viu, gente? Vou deixar ele aqui na. Certo? Estão enxergando, né? Vamos ver aqui um pouquinho maior. Então, usar argumento, usar a lógica proposicional para demonstrar a validade desses argumentos aqui. Então, já diz as letras, ó. É o programa eficiente, R executa rapidamente e B tem o bug. No outro lado, aí, na outra questão, Jane é eleita, Jane é mais popular, Jane é eleita e Carlos vai renunciar. Então, vamos lá. Vamos primeiro transformar isso aqui na nossa expressão, né? Se o programa é eficiente, ele executa, não tem um então, mas está implícito aqui, ele executa rapidamente. I, tem 2 pontos, mas pode ser o I aqui, né? Ou o programa é eficiente, ou tem algum bug. Ou B. No entanto, o programa não executa rapidamente, não R. Logo, ele tem um bug. Então, ele tem um bug. Então, a primeira missão é transformar a expressão numa expressão lógica. Uma expressão lógica, válida. Então, ou o programa é eficiente ou executa rapidamente. Né? Se o programa é eficiente, executa rapidamente. Ou o programa é eficiente ou tem algum bug. O programa não executa rapidamente. Logo, ele tem algum bug. Então, essa aí seria a expressão que nos dá a forma, né? O argumento é em forma de proposições. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar as hipóteses. Aí, agora é só fazer isso aqui. Professor, e se não fizer o argumento, pode ir direto? Como é que você vai direto se você não colocar o argumento, né, verbal? E se fizer só isso aqui no demonstrar? Bom, aí ganha aí 10% da questão, né, 20% no máximo. Né? Porque o bom é você demonstrar. O bom é você, ó, mostrar no papel, provar. Teve um aluno do semestre passado, disse, professor, o problema todo é que o senhor não confia na gente. Se eu vivo dizendo, todo momento tem que botar a gente para provar as coisas. Eu disse, é isso mesmo, lógica é provas. Então, aqui eu tenho as minhas hipóteses, tá certo? Hipótese, hipótese, hipótese. Querem fazer? Querem dizendo aí? Pode dizendo aí, a gente vai fazendo.
Pronto aí, galera. Vou fazer aqui, vocês podem ter feito usando outra sequência, porque às vezes você tem mais de uma solução, né? Como aquele exemplo anterior, a gente podia fazer por condicional ou ir direto por contraposição, certo? Então aqui, vamos lá. Eu vou fazer, se eu tenho E implica em R, eu tenho não R, eu vou ter o não E, né? Eu tenho modo Stories. Aqui a gente usa pouco o modo Stories, mas ele né? A gente tem usado pouco, mas ele é muito comum. E implica em R. Ah, mas é o R verdadeiro, é o R negado. Então, não é o verdadeiro. Eu usei 1 e 3, o modus tollens, certo? Veja, acontece muitas vezes, eu vejo muito isso acontecer nas provas, nos trabalhos, aí quando a gente passava, você tinha um não é aqui, aí achava se você tinha você tinha um não é aqui, não é, aí tirava o não é, não. É o segundo que você tem que ter negado para o primeiro ser negado, ser verdadeiro, certo? Se você tiver o não é aqui, você não tem muito o que fazer, certo? Se você tiver o não é aqui, você não tem muito o que fazer. Talvez fazer uma condicional, alguma coisa assim. Mas o modus tollens é quando o segundo elemento daqui está negado. Aí você pode aplicar o modus tollens negando também o primeiro. Tá? Então, só uma observação que a gente faz aí. E aí a gente faz, vamos lá, 5. A gente vai, implica em R, desculpe, não é modus tollens, certo? Aí agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma condicional aqui também, gente, certo? Eu não tenho E, implica em E ou B. Se eu condicionar isso aqui, eu gosto sempre de colocar a condicional aqui do lado, para a gente não confundir. Eu tenho aqui não P ou Q, é equivalente. Aqui não está ou, então eu vou colocar o ou aqui desse lado. Aqui logo. P implica em Q. Vai chegando mais, vai avançando na hora, o mouse vai ficando mais aprumado aqui, vai fazer as letras. Então, eu tenho aqui, isso aqui é o condicional. Aí, eu vou colocar aqui, ó, a expressão do condicional aqui, para poder saber quem é quem do outro lado. Opa. QB. Tá? Então, se eu vou chamar condicional aqui, quem é o não P? É E. Se o não P é E, quem vai ser o P? É negado. Se o Q é B, quem vai ser o Q aqui? O B. Certo? Então, eu sempre costumo, assim, como orientação, colocar a condicional aqui de lado, o formato dela, e aplicar ela aqui, ó, antes de colocar aqui. Então, se eu tenho uma condição... Professor, mas não está faltando a negação aqui? Sim, qual é o problema? A gente nega ela do outro lado da condicional, certo? Da equivalência. O correto seria, assim, quer dizer, o direto, né? Correto não, porque isso aqui também está correto. O direto seria que eu tivesse uma negação aqui no E e ficava E implica em B. Mas como eu não tenho, a negação vem para o outro lado, certo? Então, é a dicasinha aí. É sempre colocar tudo na condicional, coloca o padrão dela do lado aqui, faz aqui do lado, certo? Pode até deixar na prova, se quiser apaga ou faz em outro rascunho. Então, aqui em 5, vai ficar não é, implica em B. Não é, implica em B, que é, eu apliquei em 2 a condicional. E aí, o que é que eu tenho? Se não é, implica em B, e se eu tenho não é aqui, não, eu vou tirar agora o B por modus ponens, né? Modus ponens. Então, vai ficar B. B vem de onde? De 4 e 5 modus ponens. Modus ponens. Certo aí, gente? Aí agora, a outra aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Estão calados hoje aí, só a galera aqui.
E hoje ainda é terça. Vamos lá. Se Jane é a mais popular, ela será eleita. Vamos colocar aqui a expressão. Se Jane for a mais popular, então ela será eleita. Se Jane é a mais popular, então Carlos vai renunciar. J implica em C, que Carlos vai renunciar. Portanto, se Jane é a mais popular, olha o portanto aqui, ó, se Jane for a mais popular, ela será eleita e Carlos renunciará. Aqui tem uma. Isso aqui. De novo. Vou apagar que ficou meio apertado aqui esse negócio. Vou fazer de novo aqui. Se Jane for a mais popular, então ela será eleita. J implica em E. Se Jane é a mais popular, Carlos vai renunciar. Portanto, toda vez que tiver um portanto, ó, conclusão. Se Jane é a mais popular, então, né, ela será eleita e Carlos renunciará. Agora sim, ficou organizado. Então, veja, a minha conclusão aqui é uma proposição composta, mas é uma proposição com implicação, certo? Eu posso, ó, pegar esse J e colocar como hipótese adicional. Então, qual vai ser minhas hipóteses? J implica em E, hipótese. J implica em C, hipótese. E 3J, hipótese adicional, né? Hipótese adicional. Por quê? Porque eu tenho uma implicação aqui. Eu tenho que chegar aonde? Eu tenho que concluir que é E e C, né? E e C, que é a minha conclusão. Então, agora tá fácil. Eu vou... Se J implica em E e J implica em C, eu vou tirar esses dois aqui para o modus ponens. J implica em E e J, eu tenho E, 1 e 3, modus ponens. Se J implica em C e eu tenho J, eu vou ter C, 1 e 2. Opa, 3 e 2, desculpa. 2 e 3. 3 e 2 é 2 e 3. J implica em C e J, 2 e 3, modus ponens. E, finalmente, com a minha conclusão, E e C. Eu tenho E e tenho C, então basta fazer a minha conjunção aqui, ó. É verdade, C é verdade, E e C, 4 e 5. Isso é a regra da conjunção. Conjunção. Quando eu junto, quando eu separo, é simplificação, né? Quando eu tiro, se eu tenho E e C, e eu tirar C e tirar C, eu tirei a simplificação. Ok? Beleza.
Pronto? Bom, galera, a gente para nesses exercícios de lógica proposicional, certo? Aí os próximos exercícios são de lógica de predicado, a gente deixa mais para frente, tá bom? Quando estiver perto da prova, a gente revisa também. Ou ver outro dia que a gente consiga encaixar essa revisão, tá certo? Pode até ser antes da próxima aula, eu vejo aqui, tá bom? Vou abrir o Sigão aqui, para a gente poder fazer nosso registro de chamada. Alguma dúvida aí, gente? Tudo ok? Ok, professor. Data da prova. Boa pergunta. E vou lhe dizer que a prova ela está marcada no nosso PUD aqui, viu? Está no nosso PUD. Deixa eu só finalizar aqui. Ó, nosso... Eu acho que é 20 de janeiro, se eu não tiver enganado. Ou não. É isso aí mesmo, acabei de olhar. 20 de janeiro, né? A cabeça tá boa. 20 de primeira avaliação. Certo? A gente vai, ó. A gente, na realidade, a gente tá aqui, hoje é dia 14, né? Ó, a gente era para estar... A gente, na realidade, tá avançado um pouquinho, né? Porque a gente ia fazer os exercícios. Tá vendo? A gente já deu uma avançada, porque a turma pequena também permite isso. A gente tá aqui, mas a gente já terminou esse assunto. Nós vamos entrar no assunto que a gente só ia começar em janeiro, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, na quinta-feira, a gente termina essa lista, certo? A gente termina essa lista, tá certo? E aí, pronto. Aí, na outra semana, no dia 21, a gente podia entrar nesses teoremas aqui também, tá? A gente vê. Porque a gente está bem adiantado, praticamente 2 aulas aqui adiantadas. Porque, ó, hoje é 14, era para estar fazendo a lista de exercícios de revisão 1, a gente já entrou um pouquinho na lista 2 também, certo? A gente está com 2 aulas aí adiantadas. Não pode ir adiantando, porque termina mais cedo também, não tem problema nenhum. De qualquer forma, nossa prova vai ser em janeiro, certo? Nossa prova vai ser em janeiro. Então, o que pode acontecer, ao invés de ser dia 20, é ser dia 18, aí a gente combina. Se quiser deixar dia 20 também, não tem problema nenhum, certo? A gente pode só ajustar isso aqui, tá bom? Mas a gente está com folga aqui na carga horária, certo? Vamos registrar nossa aulinha. Vou colocar aqui exercícios. Exercícios de revisão. Arthur Guilherme, tá aí? Bruno Freire, tá aí? Aqui, professor. Carlos Eduardo? Edrey? Presente, professor. Emanuele? Presente. Gabriel? Alisson? Igor? Janaína, estava a história lá do hospital. João Caetano? Presente, professor. João Manuel? Presente. João Vitor? Levi Gonçalves? Presente, professor. Néria? Isso daqui nunca veio. E Pablo Gustavo? Beleza. Ok, pessoal? Então, até quinta-feira. Grande abraço aí a todos. Se Um cuidem. abraço, professor. Valeu.